estamos numa série chamada Do Jardim ao Fim, e é uma série onde a gente está passando por doutrinas e temas importantes da fé cristã. Então, os pastores Paulo Rocha e Tiago Goulart ministraram sobre criação. Quem estava aqui no Criação, diga amém. Tá. Domingo passado, o pastor Renato pregou nos 2 cultos sobre trindade. Quem estava aqui, levanta a mão rapidinho. Bênção. Hoje, irmão, olha que legal, né? Eles pregam sobre criação, pregam sobre a trindade. Aí eu vou falar sobre a queda, amém? Então, hoje nós trabalharemos o capítulo da queda. Isso aqui é muito importante. Em termos de construção teológica, o capítulo 3 de Gênesis é um capítulo riquíssimo. Então nós vamos ler Gênesis capítulo 3. O alvo é a gente tentar examinar ao máximo, versículo a versículo, e compreender o que significou a queda do homem, as implicações da queda, quais são as consequências da queda, consequências essas que nos alcançam até os dias de hoje. E de que maneira eu posso aplicar na minha vida os ensinos de Deus no capítulo 3, que é o capítulo temível da queda do homem. Então, se você pudesse colocar de pé nesse momento, nós vamos ler Gênesis capítulo 3, do começo ao fim. Irmãos, eu estou muito animado, aleluia. A vontade é de pregar até o culto das 6, já emenda. E vamos que vamos, amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 3. Eu vou estar lendo na versão NVI. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Verso 16. À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Fecha os teus olhos, nós vamos tirar um momento de oração agora. Desfrute de alguns instantes de silêncio.
Desacelere os seus pensamentos. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, reunidos como igreja, Pai, no privilégio de vivermos em comunidade, no privilégio, Senhor, de podermos erguer as nossas mãos, levantar as nossas vozes e clamar a Ti, exaltar o Teu santo nome, como acabamos de realizar em meio ao louvor. Pai, como é glorioso poder desfrutar dessa grande liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Senhor, como é bom poder levar essa vida sem o peso da condenação, sem aquela culpa que nos massacra. Como é bom, Pai, podermos ter acesso livre à Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, não para um encontro onde a lógica humana será apresentada. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti. Nós Te pedimos, Pai, pelas Suas misericórdias, que a Tua palavra encontre um bom solo. Senhor, nos livra de insensibilidade em relação à Tua voz, em relação à Tua presença. Senhor, que a paixão pelas Tuas sagradas escrituras possam ser intensificadas nessa manhã. E nós Te pedimos, Pai, nos marca com a Sua presença. Esse é o nosso clamor nessa manhã, Pai, nos marca com a Sua presença. Que tudo que for aprendido, que tudo que for ensinado, encontre um bom caminho dentro de nós, e que isso possa ser revertido em algo prático para as nossas vidas. Senhor, essa comunidade, Pai, é tão linda, Pai, formado por tantas pessoas e famílias diferentes, e nós estamos aqui numa só voz, num só pedido, nos marca com a Sua presença. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que não seja uma manhã qualquer, que seja uma manhã de encontro, que seja uma manhã onde a Sua voz será percebida, que os movimentos do Teu Santo Espírito serão notados. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Querido, você pode agora erguer as suas mãos e começar a orar ao Senhor. Eu orei, agora é a sua vez de orar. Você pode colocar volume na sua voz, você pode canalizar agora, talvez ações de graças, exaltação, não sei, mas em nome de Jesus eu quero que você seja intenso agora. Intensidade não é dom do Espírito, intensidade é uma decisão sua. Então seja intenso na sua oração. Vamos lá igreja, vamos lá. Fique livre para adorar com entendimento, para adorar no Espírito, orar com outras línguas. Fique livre, mas participe. Eu nunca fiz uma oração. Eu te desafio a fazer hoje a oração, a dizer: Deus, hoje eu quero falar contigo, eu quero te conhecer como um pai. Vamos lá igreja. Abra os seus lábios. Talvez há muito tempo você não faz uma oração, então abra os seus lábios. Seja profundamente ousado. Talvez você venha caminhando de maneira fria, talvez você venha caminhando de maneira mais quieta ultimamente. Então esse é o momento de falar. Fale a Ele, vamos lá. Aleluia, Senhor, aleluia. Fala, Pai. Está a sua igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos abertos a isso, Pai. Nós estamos abertos a isso. Estamos abertos a isso, Pai. Nos marca com a Sua presença. Nós Te exaltamos, Pai. Nós Te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te exaltamos, Pai. Te adoramos na beleza da Sua santidade, Pai. Pai, o Senhor conhece os nossos corações, Pai, em nome de Jesus. O Senhor conhece, Pai. Sim. Não tenha pressa. Vamos. Exalte o nome dEle. Ele não desistiu de você, irmãos. Aleluia. Ele não desistiu de nenhum de nós, irmãos. Ele é digno de ouvir a nós. Ele é digno das nossas orações. Ele é digno da nossa exaltação. Ele é digno da nossa adoração. O culto não é um momento de passividade. O culto é um momento de interação. Interaja com a presença. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós queremos Te agradecer uma vez mais, Pai. Em nome de Jesus. Nessa mesma atmosfera de reverência, você vai agora tomar o seu lugar. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Irmãos, Gênesis capítulo 3, então, é conhecido como o capítulo da queda. O capítulo onde Adão e Eva sucumbem aí à proposta tentadora do inimigo. E evidentemente há muita especulação em relação a esse diálogo entre uma serpente e os primeiros seres humanos. Existe um livro que eu acho muito interessante até recomendar, que é de um autor chamado John Walton, O Paraíso Perdido de Adão e Eva. E ele vai tentar trabalhar ali com uma linha de pesquisa bem aprofundada
acerca de diversos temas que envolvem Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Tem tanto o Paraíso Perdido, tem o Gênesis, enfim. John Walton trabalha muito esses textos. Inclusive tem um capítulo dedicado exclusivamente a falar sobre por que é que a tipologia da serpente foi utilizada em Gênesis capítulo 3. Nós devemos sempre nos lembrar que quem escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, muito provavelmente foi Moisés, ok? Muito provavelmente foi Moisés. Aí talvez vocês perguntem, mas como é que Moisés narrou a própria morte, não é mesmo? Mas os escritos do Oriente Médio Antigo, a composição deles era diferente, por isso que a gente diz que predominantemente Moisés foi quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E ora, se ele escreveu, ele não estava ali no princípio, em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Então ele escreve de maneira retrospectiva, inspirada pelo Espírito, e ele se utiliza de linguagem que era típica da civilização que ele estava inserido. Não é à toa que ele utiliza a expressão, por exemplo, façamos pois o homem à nossa imagem. Não é à toa. Essa expressão ou conceito de imagem, no período de Moisés, remetiam à figura como os reis do Oriente Médio Antigo se colocavam ali como figuras divinas. Então, muito da linguagem de Moisés está vinculado à linguagem civilizatória que ele estava inserido. E é muito possível que essa questão da serpente, ela tenha 2 possibilidades. Ou ela tem um argumento literal, era de fato uma serpente, ou, se fosse interpretar de maneira figurada, ele estava se utilizando de uma figura que remeteria a uma figura de oposição à humanidade, uma figura de maldade. Ponto é, irmãos, que nós podemos absorver do texto que aqui há um inimigo. É muito comum a gente associar a figura da serpente a Apocalipse, porque em Apocalipse é dito que a grande serpente é Satanás, certo? Então a gente parte do pressuposto que essa figura, que este animal que dialoga com a mulher, era uma figura maligna, ou que estava ali representando o mal, ou que estava ali sendo uma sinalização de que a humanidade teria um grande inimigo. Amém, gente? Então o fato é que esse diálogo começa, e a serpente, ela diz algo. Ela pergunta à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A serpente começa aqui a trabalhar com uma série de perguntas e afirmações, que você vai perceber que é carregada de meias verdades. A mulher ali em questão, ela demonstra uma certa insegurança acerca do conhecimento de Deus. As próprias respostas de Eva já demonstram inconsistência no conhecimento de Deus. Então, o trabalho do inimigo, vamos dizer assim, muitas das vezes se passa por meias verdades, se passa por utilizar de argumentos supostamente religiosos, mas que, se não for encontrado em nós firmeza, conhecimento, clareza suficiente do que Deus diz, do que Deus falou, é por ali mesmo que nós vamos cair. Amém? Então, há um grande autor que diz que a pior das idolatrias é justamente idolatrar a religião cristã de maneira equivocada. Se não me engano, é Immanuel Kant que dizia que a pior das idolatrias seria o próprio Deus. Então, quando nós assumimos uma relação com Deus de uma maneira equivocada, por não conhecê-lo, por não se submeter às Escrituras, por não buscar conhecer a voz de Deus por meio das Escrituras, nós nos tornamos presas fáceis ao inimigo. A carência de conhecimento, quando eu digo conhecimento, não é de aprofundamento teológico, é conhecimento no sentido de relacionamento com o Senhor. Amém, igreja? A vida com Deus, a vida na palavra, o meditar todos os dias, o ter contato com a Bíblia todos os dias, conhecer a voz de Deus por conhecer o que Deus registrou, conhecer os anseios de Deus por conhecer as intenções de Deus registradas no texto bíblico. A relação de um cristão com a palavra de Deus deve ser de profunda intimidade, profunda busca. Isso não significa profundo domínio de todo conhecimento, amém? Mas de relacionamento com Ele. Se isso não acontece, nós nos tornamos presas fáceis. Se não sabemos exatamente qual é a voz de Deus, qualquer coisa pode ser a voz de Deus. Nós vemos em uma geração onde cada impulso, cada sentimento, cada emoção, cada sonho, talvez seja de Deus, e as pessoas já assumem isso como Deus falando. Isso é extremamente problemático, se nós não tivermos o filtro da palavra, o crivo da palavra. Amém, igreja? Então aqui, nesse relato da queda, nós temos um momento onde a serpente está ali, jogando com Eva, fazendo um jogo de palavras, induzindo Eva, para desejar algo que talvez ela já aprovasse. O caminho aqui que é construído, e você pode acompanhar comigo, no verso 4, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha só que interessante. O homem foi criado para desfrutar de vida plena e abundante, portanto,
provando da suficiência de Deus. Repete comigo, suficiência. E o inimigo trabalha confundindo a cabeça ali de Eva, apontando para um estado de insuficiência, ao invés de suficiência. A partir do momento que Eva começa a ser seduzida com uma ideia de suficiência de outra coisa que não Deus, o processo do pecado começa, a queda do homem começa a se estabelecer. A palavra de Deus diz para nós que Deus criou o homem e Deus criou a mulher. A palavra de Deus encerra em Gênesis capítulo 2, dizendo da seguinte maneira, verso 25: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O autor aqui de Gênesis escolhe essa palavra, esse conceito no aramaico hebraico é justamente esse, vergonha, ou seja, eles não provavam de vergonha alguma, um estado de profunda exposição, um estado de profundo acesso. Quando o autor foi escolher uma palavra para falar sobre o relacionamento entre homem e mulher com Deus, ele escolhe a expressão, eles não tinham vergonha alguma. Percebe isso? A vergonha, irmãos, ela nos afasta. A vergonha muitas das vezes é o que impede você de florescer. A vergonha é o que te faz carregar de repente uma falha, um vício, um pecado, com medo de, apresentando isso para alguém, isso ser um objeto para te destruir. Talvez você já tenha passado por isso, de abrir uma área deficiente da sua vida, de abrir uma dor, de abrir um vício, e a pessoa com a qual você comunicou isso, às vezes um líder, às vezes um pastor, às vezes um líder religioso, um padre, não sei, se utiliza mal daquilo que ele escuta, e acaba te manipulando, acaba passando isso para outras pessoas, isso te fere, isso te envergonha, isso te faz atomizar, você vai ficando cada vez mais distante, e com medo de se envolver novamente. E aí a vida na igreja se torna muito mais difícil, por quê? Porque a vida na igreja é comunitária, é exposição, é toque, é falar, é olho no olho, sim ou não, irmãos? Mas a vergonha, ela vai te empurrando para esse local isolado. E o estado de plenitude do ser humano era justamente esse estado, onde não havia vergonha alguma, não tinha nada a ser escondido. Nada a ser escondido. Esse local de suficiência de Deus é um local autêntico. Esse local de suficiência na presença de Deus é um local, irmãos, onde nós não carregamos máscaras alguma, porque as máscaras já se foram. O estado pleno na vida com Deus é um estado onde eu sei quem eu sou nele, porque eu sei quem eu sou nele, eu não tento criar um personagem para viver em comunidade, eu simplesmente sou quem Deus me criou para ser. E aí quando nós olhamos para a queda, justamente a falta da consciência da suficiência de Deus em Eva, abriu ali um espaço para que ela desejasse, cobiçasse ser algo além de Deus. Desejasse se tornar um alguém distante de quem Deus havia criado ela para ser. E o curioso é que Deus fez tanto homem quanto mulher à sua imagem. Deus nos fez para que nós pudéssemos o glorificar. Deus nos fez para que nós, os seres humanos, fôssemos uma projeção do divino, uma imagem, um reflexo de Deus aqui na terra. Ora, será que isso não seria suficiente para Eva? Será que isso não seria suficiente para Adão? Se reconhecer como a imagem do Criador, se reconhecer como o representante máximo do Todo-Poderoso. E talvez isso pareça uma realidade exclusiva de Adão e Eva, mas a pergunta é, será que não é suficiente para nós sermos filhos de Deus? Será que não é suficiente para nós termos acesso a Cristo? Será que não é suficiente para nós sermos um com Jesus? Essas perguntas, elas perduram, essas perguntas, elas permanecem até os dias atuais. Então percebe que a não consciência da suficiência da presença de Deus pode te levar a desejar algo ou alguém além de Deus. Não reconhecer a suficiência de Deus significa também não se reconhecer. Ora, se fomos criados para depender de Deus, se eu não me conheço como ser dependente de Deus e procurar me conhecer como outra coisa distante da dependência de Deus, significa que eu não sei quem eu sou. E continuarei perseguindo o vento sem nunca descobrir quem eu sou de fato. Amém? É em Deus que nós encontramos as respostas. É em Deus que nós encontramos a nossa identidade. A cena se segue, o que nós temos agora no verso 6 é: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto. Olha só que interessante isso, porque o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, ele vai falar sobre isso novamente, que essas seriam as 3 maneiras que nós somos tentados: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. As 3 circunstâncias que literalmente ali envolveram Eva. Algo que atraiu segundo os seus olhos, algo que gerou um profundo desejo na carne,
E algo que gerou na mentalidade dela um desejo de ser o que ela não foi criada para ser, ou além de quem a criou para ser. O diabo continua da mesma maneira, o inimigo continua nos tentando da mesma maneira. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Examine as áreas que hoje estão frágeis na sua vida. Examine as áreas de queda, de recorrência na sua vida. Você vai perceber que sempre o padrão é o mesmo. Muitas das vezes esse processo pecaminoso, esse ciclo, ver, desejar e tomar, ele ocorre com coisas que primeiramente nós somos expostos. Isso é um alerta então, no capítulo da queda. Cuidado com aquilo que nós vemos? Sim. Cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você contempla. Ora, aquilo que você contempla, objetivamente você passa a se parecer com aquilo. Aquilo que você contempla e consequentemente você se torna parecer com aquilo, também se torna o Deus que você adora. E como outra subsequência, você projeta no ambiente que você está inserido. Então, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós depositamos a nossa atenção. Muitas das vezes o processo de pecado, semelhante ao que aconteceu na queda, começa com aquilo que nós estamos contemplando. Amém? Diminuir a exposição àquilo que fomenta em você o desejo pecaminoso é importante nesse processo de luta contra o pecado. E o pecado é implacável. Há também coisas que são desejos da nossa carne, coisas que você sabe, que talvez você não esteja vendo diretamente com seus olhos, mas aquilo já foi introjetado, aquilo já encontrou algo dentro de você, que desperta profundo interesse, e basta uma notícia, basta uma leitura, basta um tipo de sentimento para todo aquele sentimento violento, aquele desejo violento, desorganizado, destrambelhado, brotar em você. E é importante que você se reconheça, é importante que você reconheça as suas debilidades, as suas fragilidades, as suas fraquezas. Quem luta contra o pecado não é apenas quem está começando na fé cristã. Todos nós lutamos contra o pecado. Só existe duas posições: ou você é escravo do pecado, ou você luta contra o pecado. Amém, irmãos? Ou você é escravo dele, totalmente dominado, onde a sua consciência já foi totalmente estragada pelo inimigo. Ou você luta contra o pecado. E mais uma vez, o pecado é implacável. O pecado é implacável. Há muitos que se acostumam a lidar com o pecado quase como um bicho de estimação, quase como um cãozinho, onde você se vê dominando aquela cena. Vamos parar para analisar um pouquinho? Quem aqui havia recebido o mandato de domínio? A humanidade ou a serpente? A humanidade. Dominem, não é assim? Sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais que rastejam. Domine. Presta atenção nisso. Eva havia sido comissionada, tal qual Adão, para dominar. Amém? Então, esse domínio que Eva estava exercendo nesse momento, ele era um domínio equivocado. Não se domina essas áreas cultivando diálogo com elas. Não se domina esse processo de tentação trazendo ela para perto, permitindo que isso vá gerando dúvidas em você. Existem muitos pecados que se tornaram aceitáveis na sociedade. Muitos pecados. Já até trabalhamos uma série aqui sobre isso, não é mesmo? Muitos pecados se tornaram aceitáveis na sociedade. E muito porque ele foi sendo alimentado como próximo, até ele ser normalizado. E esse processo de normalização daquilo que ofende a criação, daquilo que ofende o Criador, nada mais é um processo que a Bíblia chama de cauterização do entendimento. Um momento onde nós vamos nos tornando insensíveis àquilo que nos fere e, portanto, também fere a Deus. É necessário uma faxina, é necessária ajuda, é necessário misericórdia. Então, ela olhou, ela desejou, e ela percebeu que aquilo poderia gerar nela uma nova pessoa, desejável para dar entendimento. Era algo que colocaria ela agora num patamar que ela não havia sido criada. Irmãos, quando nós não reconhecemos quem é Deus nas nossas vidas e, portanto, não sabemos quem nós somos em Deus, nós passamos a desejar coisas que estão distantes do Senhor. Aí, às vezes, aquele desejo de crescer na vida se torna uma ambição desenfreada, e daqui a pouco o dinheiro é o seu Deus. Às vezes, aquele desejo de ter um bom relacionamento faz o seu cônjuge um ídolo na sua vida. Às vezes, aquele sonho de ter um filho faz da sua criança um ídolo na sua vida. Às vezes o sonho de crescimento material
faz com que você cresça, se desenvolva, mas daqui a pouco as suas empresas, aquilo que você tem, se transforma no Deus na sua vida. Isso é muito fácil de perceber. Tudo aquilo que ocupa o altar dos nossos corações, que definem o termômetro da nossa fé, da nossa alegria, da nossa paz, da nossa paciência, nós podemos chamar de ídolo, nós podemos chamar de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, o seu filho não deve ser o seu ídolo, o seu esposo não deve ser o seu ídolo, a sua esposa não deve ser o seu ídolo, dinheiro não deve ser um ídolo, seu trabalho não deve ser um ídolo. Por quê? Porque todos eles são inconstantes. E é cruel você projetar nos participantes da sua família, ou até mesmo no seu trabalho, um status de divindade que eles jamais conseguirão corresponder. O seu filho vai falar contigo, você como pai vai falar para ele, sua esposa vai falar contigo, seu marido vai falar contigo. Amém, irmãos? A sua empresa pode estar prosperando hoje, amanhã pode ser que ela não prospere mais. Talvez você esteja hoje provando de abundância financeira, mas o dinheiro é pernicioso, ele é capcioso, e amanhã você pode não ter mais. Não estou declarando nada da sua vida, até porque se declarasse não ia fazer sentido algum. Amém, irmãos? O ponto central é, quem é que ocupa o lugar do seu coração? O capítulo da queda também é um capítulo para examinar quem é que ocupa o lugar central dos nossos corações. Seguindo, verso 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aqui começa a peregrinação do homem buscando justificar a si mesmo. Aqui começa a saga do homem tentando construir para si justiça própria. Agora é o momento onde as máscaras se levantam. Se antes o ser humano provava de plenitude de vida, e uma das marcas da plenitude de vida era a ausência de vergonha, portanto a ausência de máscaras, portanto acesso livre ao Senhor e acesso livre ao próximo, o que nós temos agora é uma quebra disso. O que nós temos agora é um ser humano enfermo, um ser humano agora fragmentado, um ser humano agora distante da sua primária criação. O ser humano agora tem uma ruptura com Deus, porque ele passa a se esconder de Deus. O verso 8 diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Repete comigo: esconderam-se. Então nós temos 4 dimensões da queda, ou 4 grandes rupturas. Essa é a primeira grande ruptura, a ruptura com Deus, ou a ruptura teológica. O ser humano agora se esconde, ele passa a cultivar medo daquele que debaixo de profundo amor o criou, daquele que provia para ele todos os recursos necessários e que manifestava a sua companhia, a sua presença juntamente com o ser humano. Agora a criatura se volta contra o Criador. O capítulo da queda demonstra que o pecado sobretudo gera separação. Separação entre homem e Deus. E eu sei que muitos têm uma ideia do conceito de religião, trazido do latim, que religião é religar o homem com Deus, né? Embora não seja exclusivamente isso, mas tudo bem, a gente cultiva esse pensamento e a gente tem a iniciativa de pensar que religião, praticar religião, é eu tentar construir por meio da minha vida um jeito de acessar a Deus. E isso é um jeito bem anômalo de se descrever a relação de Deus para conosco. Certamente outras religiões propõem isso. Olha, esse é o caminho, você vai ter que fazer isso, pagar tal penitência, fazer tal sacrifício para você então acessar a divindade. Mas não é assim no que diz respeito à fé cristã. Porque a tentativa de religar não partiu do homem, parte sempre de Deus. A tentativa de restaurar não parte do homem, porque o ser humano agora marcado pelo pecado, ele é incapaz de produzir esse caminho de restauração, ele é incapaz de produzir esse caminho de retorno. O ser humano distante de Deus, irmãos, ele é incapaz de prover para si mesmo perdão, justificação dos pecados, salvação. Ora, o ser humano sem Deus, ele precisa de um Salvador. A história, a narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse demonstra um Deus que é amoroso, um Deus que é a revelação do próprio amor, um Deus que é maravilhoso, um Deus que não depende de nós, mas um Deus que se inclinou para nos criar e um Deus que continua se inclinando para nos restaurar. Então não são os seus bons atos que reconstroem o caminho a Deus. Não é o seu louvor, a sua adoração, o seu serviço, a sua oferta, o seu amor ao próximo que reconstrói esse caminho a Deus. Mas é Deus indo até você e você reconhecendo esse trajeto de Deus até você, que desperta em você o desejo do louvor, o desejo de amar, o desejo de servir, o desejo de ofertar, o desejo de ser bênção na vida do próximo. Amém, igreja? Se nós invertermos as coisas, então nós teremos um grande problema. Estaremos colocando o nosso ego à frente de Deus e isso é problemático. Então, primeira ruptura com Deus. O ser humano se escondeu.
Deu. Verso 9. Mas o Senhor Deus chamou um homem perguntando: onde você está? Onde está você? Irmãos, quem aqui concorda que Deus é onipresente? Diga amém. É evidente que essa pergunta não era uma pergunta geográfica. Não era uma pergunta de: olha, Adão, você está atrás de qual árvore? Eu não estou te vendo. A pergunta de Deus é: onde você está? Porque já não há mais comunhão. Onde você está? Porque agora você está desligado de mim. A pergunta aqui é: onde você está, espiritualmente falando? Onde você está? Eu te criei para ser uma extensão de mim mesmo. Eu te criei para ser um comigo. E agora eu não te percebo mais em comunhão comigo. Onde você está? É evidente, irmãos, que toda pergunta que Deus faz, Ele mesmo sabe a resposta. Então a pergunta que Deus faz a um ser humano é porque Ele quer induzir o ser humano a ter a consciência da resposta. O texto segue, no verso 10, Adão responde: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ei, olha aqui, o pecado desorganiza a criação. O pecado, ele afeta diretamente a nossa percepção acerca de Deus. Talvez você carregue dilemas da sua vida, por situações que já aconteceram ao seu redor, situações trágicas, situações maldosas. Talvez você teve que lidar com a perda precoce de alguém que você ama muito, e isso foi gerando várias dúvidas em relação a Deus. Isso foi te afastando, te esfriando, porque você está tentando obter dele respostas que você ainda não consegue. O pecado provoca justamente isso, irmãos: distorção acerca de quem é Deus. Ora, Deus não havia feito absolutamente nada na cena, a não ser manifestar o seu muito grande amor, criando todas as coisas e criando o ser humano e concedendo ao ser humano a imagem dele. Mas o pecado distorce tudo. O pecado desorganiza, o pecado bagunça, o pecado suja todas as coisas, em especial a nossa percepção acerca de Deus. Estamos lidando e convivendo com o mal aqui na terra. E ao ler Gênesis capítulo 3, muitas coisas se explicam. Deus cria um mundo em ordem, Deus cria um mundo sobre a fluência do Espírito, Deus cria um mundo de perfeita comunhão e unidade, Deus cria um mundo para que Adão e Eva governassem, e agora o pecado entra, o homem é desagregado, o homem agora é separado. Agora nós percebemos que a terra se torna maldita por conta do pecado do homem. Há uma liberalidade, há uma permissão divina para que o mal se instale por conta do pecado do homem. Você está me entendendo ou não? Mas Henrique, essa cena aqui, ela foi uma tentação do diabo ou uma provação de Deus? Isso é uma ótima pergunta. Isso é uma ótima pergunta. Porque sim, se a indução é ao pecado, é uma tentação. Agora, sendo Deus soberano acerca de todas as coisas, toda a cena aqui também é uma provação. Provação e tentação, embora para os nossos conceitos eles sejam trabalhados de maneira diferente, a tentação vinculada a algo negativo e provação a algo positivo, de fortificação, etc, e está certo. Nos textos em hebraico essas palavras se confundem. Então, da mesma maneira que sim é um cenário de tentação, não se sujeitar a Deus era a grande prova do homem na sua fidelidade com Deus. Então entende, essa permissão para pecar também é um convite para obedecer, irmão. Presta atenção, você precisa ter atenção nisso aqui. Muitos perguntam isso: se Deus sabia que o homem iria pecar, por que é que ele colocou a bendita da árvore? É ou não é? Se a possibilidade de pecar e ofender a Deus não existisse, como que a obediência do homem a Deus seria verdadeira e autêntica? Então Deus não lhe criou como fantoche. Deus cria o ser humano com a possibilidade de escolher o bem. Qual é o bem? Adorar a Deus, se sujeitar ao Senhor e obedecer a sua palavra. O ser humano decai, ele vai contra isso. E agora, preste muita atenção, todas as nossas decisões, todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos foram afetados profundamente pelo pecado. Há dois conceitos na teologia que são importantes: pecado originante e pecado original. Pecado originante tem a ver com o pecado mesmo, o pecado aqui que Adão e Eva cometeram. Pecado original é a doutrina que se tem a partir do pecado originante. Por conta deste pecado, todos nós herdamos a corrupção. Por conta desse pecado, todos nós, irmãos, todos nós herdamos também a herança do pecado. Amém?
Mas e os meus filhos? Meus filhos não, eles são crianças inocentes. Amém, eles vão para o céu, amém, irmãos? Mas eles são pequenos tiranos. Glória a Deus. Uma criança quando está em busca de algo, e se o outro amiguinho pega, você sabe o que é capaz de acontecer. Eles são pequenos tiranos, que provam da graça de Deus e por isso são salvos. Amém, irmãos? O que eu quero dizer com isso? A raiz do pecado, ela ficou impregnada em toda a humanidade. Por isso que todo ser humano que nasce, ele precisa de um encontro com o Senhor. Todos nós fomos destituídos da graça de Deus por conta do pecado de Adão. O pecado originante gera em nós o pecado original. Portanto, irmãos, tudo que nós temos dentro de nós, sem o Senhor, está corrompido. Há um grande autor chamado J.I. Packer, um teólogo que eu gosto muito, que ele vai falar sobre a corrupção extensiva do ser humano. E ele diz: a corrupção de nossa natureza moral e espiritual não é em grau, pois ninguém é tão mau quanto pode ser, mas em extensão. Ou seja, nenhuma parte de nós é intocável pelo pecado e, portanto, nenhuma ação nossa é tão boa como deve ser. Não podemos conquistar o favor de Deus, não importante o que venhamos a fazer. Não importa o que venhamos a fazer, a menos que a graça nos salve, estamos perdidos. Anthony Roquema, um outro teólogo, vai dizer: a totalidade da corrupção não significa que cada ser humano seja tão completamente depravado quanto eventualmente poderia vir a ser. Porque às vezes vocês perguntam: peraí, eu sou mal? Você não é todo mal, mas tem mal aí. Entendeu? E por conta da corrupção do pecado, rapidamente um desejo genuíno se torna vaidade. Sejamos honestos. E por conta dessa raiz de pecado, até coisas legítimas que nós fazemos, rapidamente são enveredadas por um caminho torto. O autor Andrew Murray, no seu livro Humildade, ele vai dizer assim: olha, o pior do orgulho é o orgulho religioso. Onde eu me utilizo até de coisas que são boas, mas eu vou esquivando elas com as minhas vaidades, para algo ruim. Há um determinado autor, que eu não estou me lembrando o nome dele agora, mas é uma citação no livro de Raymond Ortland Jr., ele diz assim: o diabo é muito otimista de pensar que ele pode piorar o ser humano. Isso é uma frase motivacional, amém, irmão? Então entende? O problema é que não é em grau, é em extensão, está tudo contaminado. Inclusive aquilo que eu quero bem, não é o bem maior. O ser humano agora está incapaz de glorificar a Deus, porque ele está manchado. Esse ser humano está corrompido. Esse é o estado. Verso 11 vai dizer: e Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Se a primeira ruptura ela é com Deus, a segunda ruptura é com quem? Com o próximo. Então, a primeira ruptura teológica, a segunda é uma ruptura sociológica. A gente observa isso acontecendo. Agora, aqueles dois seres que não tinham vergonha um com o outro, que provavam de comunhão também, que estavam na parceria do cumprimento da missão de Deus, agora eles passam a trocar acusações. O ser humano agora, o homem agora passa a trocar acusação. No capítulo 4 de Gênesis, nós vamos perceber irmão matando irmão. Se em Gênesis capítulo 3 Deus pergunta: onde você está, Adão? Gênesis capítulo 4, no verso 9, Deus vai perguntar a Caim: onde está o seu irmão? Onde está você, Adão? Ruptura teológica. Onde está o seu irmão Caim? Ruptura sociológica. Eu gosto muito do autor Dietrich Bonhoeffer, no livro Vida em Comunhão, que vai dizer da seguinte maneira: a nossa comunhão não é conquista, não é um direito nosso, é conquista de Cristo, é dádiva, é um presente. Ele continua: o mesmo caminho que foi desobstruído para que você acessasse a Deus, é o mesmo caminho que foi desobstruído para que você acessasse o seu irmão. Amém, irmãos? É até interessante, porque na palavra de Deus existe uma ênfase em trazer a nossa identidade. Só que a Bíblia é exaustiva em trazer a nossa identidade, falando de um coletivo e não de um indivíduo. Muita gente vive a crise de identidade, quem eu sou. Deus diz assim: eu respondo quem você é, mas eu respondo quem você é revelando quem nós somos. É conhecendo o corpo, é conhecendo a Cristo, é conhecendo a unidade do corpo, que eu passo a descobrir quem eu sou. Quem está entendendo, diga amém.
consequências do pecado, ruptura teológica. Segunda, ruptura sociológica. Ainda, o ser humano vai dizer, fiquei com medo porque estava nu. O ser humano agora, ele passa a não se compreender. Ele era um indivíduo sem vergonha, não sem vergonha, vocês entenderam, né? Mas sem a vergonha, com acesso a Deus, se reconhecendo como projeção de Deus, e agora ele não sabe quem ele é, ele tem medo de Deus. O ser humano tem uma ruptura com Deus, ele tem uma ruptura com o próximo, ele tem uma ruptura consigo mesmo. Alguns chamam de uma ruptura psicológica, ruptura teológica, ruptura sociológica, ruptura psicológica. Ainda, nós vamos ver mais para o final do capítulo, que a terra se torna maldita, e aquilo, entende, irmãos, Deus não criou Adão para ficar sentado numa rede, no jardim, olhando todas as coisas. Deus criou o homem para trabalhar, amém? Então o trabalho, a gente diz assim, olha, ei Adão, por que Adão foi pecar? Estou aqui tendo que ralar todos os dias. E não, irmãos, nós fomos criados para trabalhar, e o estado eterno também vai ter trabalho para ser feito. A questão não é ter ou não ter o trabalho, a questão é o que o trabalho significa, e a partir de que ponto é o trabalho. O ser humano trabalhava a partir dos recursos infinitos de Deus, o ser humano trabalhava a partir da própria presença de Deus, a partir do significado que Deus atribuiu ao trabalho, e a partir da consciência de missão, de que o que ele estava fazendo era adoração. Tudo isso foi corrompido, tudo isso foi contaminado. E agora o trabalho para o ser humano, o suor do rosto do trabalho do ser humano, a perda do significado do trabalho se torna para o homem maldição. Interessante isso. Agora a criação que havia sido feita por Deus, que se sujeitaria à autoridade que Deus concedeu ao homem, agora a própria criação se contrapõe ao homem. É até curioso, o ser humano que foi criado para dominar sobre todos os animais, agora tem medo de barata, amém? Toda vez que você vê uma barata, você vai lembrar de Gênesis capítulo 3, amém? Mas esse é o ponto. Nós perdemos, nós não administramos bem os recursos naturais. Então nós temos uma quarta ruptura, é a ruptura com a criação, ou ruptura ecológica. O ser humano lida mal com os animais, o ser humano lida mal com o meio ambiente, desperdiçamos, abusamos, atrapalhamos o florescimento, não nos importamos com o que está acontecendo ao nosso redor. Essas quatro rupturas são as grandes consequências da queda. Então percebe que ao olhar para a queda do homem, nós estamos compreendendo o estado caído do homem e o estado caído da criação, e é este o mundo que nós estamos inseridos. Agora, a história da queda do homem, ela não encerra com lamento, ela encerra com esperança. Eu quero te convidar a ler agora. No verso 15, a palavra de Deus diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então mesmo em meio ao momento mais tenebroso da humanidade, onde ele está sendo marcado, manchado pelo pecado, se tornando separado de Deus, perdendo a comunhão com Deus, perdendo a comunhão com o próximo, perdendo o domínio da criação, provando de ruptura teológica, sociológica, psicológica e ecológica, ainda assim, Deus agora faz florescer uma promessa. E aqui é o que nós chamamos de proto-evangelho, ou tipo inicial de evangelho. É um embrião do que seria a grande narrativa de Cristo nas nossas vidas. Aqui é conhecido como a primeira profecia messiânica, ainda que de maneira suave. Deus agora, em meio a todo esse cenário de decretos de maldição por causa do pecado do homem, Deus agora traz uma promessa de esperança. A inimizade aqui seria entre a serpente, representante do mal, e a mulher. E a sequência aqui é entre a sua descendência e o descendente. E este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa mensagem de Deus, ela é aceita por qualquer ala na teologia como a primeira profecia messiânica. Aqui está falando de Cristo, da oposição que haveria entre Cristo e o mal,
e da certeza de que este descendente, que é Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. Isso significaria o quê? A serpente seria destronada. Se a partir daquele momento ela assumiria agora esse governo da terra, vamos por assim dizer, é evidente que Deus está no controle de todas as coisas, mas se ela assumiria agora a dianteira, manifestando o mal, abrindo as portas para todas as mazelas que nós hoje temos que enfrentar e lidar, ainda assim, o fim da serpente seria terrível, porque o descendente esmagaria sua cabeça. Isso significa que o mal seria destronado. Isso significa que o mal não venceria no fim. Meu irmão, você pode dar glória a Deus por isso? O texto não para por aí. Verso 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Eu quero fazer uma pausa aqui. E aqui, vou assumir um risco aqui, tá? Vou trazer uma possibilidade para esse texto. A partir do momento que Deus começa a trazer a profecia messiânica, começa a haver uma espécie de alternância entre realidade crítica do ser humano por conta do pecado e possibilidades de manifestação da obra divina em meio ao caos. Deus havia o ser humano como corregente ou co-criador. Convenhamos, irmãos, Deus tem capacidade para nomear todos os animais, sim ou não? Mas Ele disse para o ser humano: nomeie. Nomeie. Então, óbvio que Deus tem capacidade para essas coisas, mas o próprio Deus, Ele convida o ser humano para co-criar. E aqui eu tenho para mim, e aqui eu estou me arriscando, eu tenho para mim, que isso é como se fosse um feixe de luz, em meio às trevas do pecado. O ser humano agora já marcado pelo pecado, ele dá um vislumbre, de que ainda há algo dentro dele, acerca do mandato original dele. Ele olha para sua mulher, e há uma criatividade que flui de dentro dele para nomeá-la. Isso é uma possibilidade. Verso 22, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Repete comigo: primeiro sacrifício. Primeiro sacrifício. Deus agora Ele está começando a demonstrar o caminho. Há uma profecia messiânica, e existe um problema agora no ser humano: a vergonha, o pecado, a nudez no sentido de exposição, o desespero de se construir personagens e máscaras. Como que o ser humano vai lidar com isso? Ele tenta realizar ali uma justificação própria, pegando ali folhas de figueira para cobrir a sua nudez, para cobrir aquilo que agora é vergonhoso. Mas Deus realiza um primeiro sacrifício e cobre a nudez do homem por meio de um sacrifício de animais. Isso nós poderíamos dizer que é uma prefiguração. Haveria um sacrifício, haveria derramamento de sangue para que a nudez do homem fosse coberta. Isso aqui é um tipo, é uma sombra do perfeito sacrifício que viria lá na frente. O mesmo descendente que veio para esmagar a cabeça da serpente, colocaria o seu sangue à disposição, colocaria o seu corpo à disposição. E hoje todo aquele que crê é lavado pelo sangue de Jesus, é vestido pelas virtudes de Cristo. Hoje, irmãos, nós temos acesso ao Senhor, nós temos acesso à presença de Deus, não mais por sacrifício de animais, mas porque Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito, Ele ofereceu o sacrifício perfeito, para que a sua nudez fosse coberta, para que o seu pecado fosse vencido, para que hoje você tivesse acesso livre à presença de Deus. Essa é a nossa realidade em Cristo Jesus. Eu estava lendo um autor, irmãos, eu achei muito interessante. Ele diz da seguinte maneira: olha, Paulo, ele dá uma ênfase dizendo assim: eu sou o pior dos pecadores. E eu sempre fui assim um pouco indignado com essa questão. Poxa, Paulo, você exalta tanto quem nós somos em Cristo. Paulo, você fala tão bem sobre a nova criatura. Por que é que você foi me enfiar no meio de um texto que você é o pior dos pecadores? Você não poderia só falar aspectos positivos, que você é filho de Deus? E esse autor, ele falou algo interessante. Ele falou assim: Deus se esquece dos nossos pecados, mas nós não deveríamos nos esquecer de onde nós saímos. Amém? Talvez isso venha à tona na minha cabeça, especialmente porque a gente vive numa geração que é muito do momento, né? Então hoje é um dos grandes desafios geracionais. O momento importa demais, e as pessoas se esquecem do todo, né? E é um bom exercício para os conflitos da vida, para os dilemas da vida, para as situações que você está passando. O momento não te define, existe uma história, amém? Isso antes de inserir na grande história de Deus. Estou falando da sua própria história. Existem vários momentos bons e momentos ruins. Então a fase ruim que você está passando é uma fase. Glória a Deus. O ponto que eu quero dizer é o seguinte: Deus se esquece do nosso pecado, graças a Deus, mas nós não deveríamos esquecer de onde nós saímos.
E isso alimenta em nós gratidão. Talvez você esteja passando por uma perda circunstancial. Eu digo, irmãos, um dos principais problemas da teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva em território brasileiro, é criar a ilusão para quem é cristão evangélico que a pessoa vai vencer em todas as áreas da vida. Irmão, desculpa, não é, amém? E você perder numa circunstância exige muita fé. Exige muita fé para você perder, saber perder e perseverar, amém? Mas criou-se esse pensamento. Não, se eu estou com Deus, eu vou vencer em tudo, todas as circunstâncias, tudo que acontecer, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, irmão. Segura a onda. Existe uma vitória cósmica. Mas eu sou mais que vencedor, sim, cosmicamente falando, você é mais que vencedor, porque agora, irmãos, Satanás foi destronado, você pertence a Cristo Jesus, o pecado que nós jamais conseguiríamos resolver, Cristo resolveu, você foi eleito, predestinado, amado, salvo, e para todo sempre morará com Deus, amém? Isso é ser mais que vencedor. Agora, traduzir ser mais que vencedor para todas as circunstâncias da vida? Achar que toda vaga de emprego é sua, que toda vaga de concurso é sua, que todo dinheiro que aparece é seu, irmão, isso é maluquice. A teologia da prosperidade e confissão positiva estragou a mentalidade evangélica no Brasil. Tudo é meu, tudo é meu. Que desespero de posse, tem que saber perder também. Isso é uma mensagem motivacional para o seu domingo, aleluia. Cuidado, essa teologia da conquista a qualquer custo. Você não vai vencer sempre não, irmão. E quem é você quando você não obtém a vitória que você gostaria em uma determinada área? Amém, gente? Então, eu preciso entender, a área que eu não estou prevalecendo hoje não é o todo. Eu saí de um lugar. Ah, pastor, agora eu estou em Cristo. Deus não está me vendo, como é que eu perdi ainda nessa área? Então, você está em Cristo. Lembra de Eva, que ela se perdeu no lugar da suficiência? Você está no lugar da suficiência. Então não é um mau resultado, não é a não entrada de um recurso, não é a não prosperidade que vai te fazer balançar. Você está em Cristo. Vamos lá, eu estou encerrando já, aproveita. Você está em Cristo, irmão. Amém? E isso importa. Mas não é a mesma coisa ganhar e perder? É muito diferente estar em Cristo e não estar em Cristo. Um resultado não pode ser o seu Deus. O próprio Cristo é o seu Deus. Então nós temos o costume de absolutizar um momento. Deus se esquece do nosso pecado, mas nós não deveríamos esquecer de onde nós saímos. Amém, igreja? Então, é olhando para a queda que a gente valoriza a redenção. Olha o estado do ser humano, ruptura teológica, Cristo Jesus restaurou. Agora nós podemos sair da morte para a vida. Ei, nós temos comunhão plena com Deus, você pode dizer amém? Ruptura sociológica, Cristo Jesus restaurou o acesso ao irmão. Nós podemos viver em comunhão, amém? É possível carregar a carga uns dos outros. É possível olhar para o lado e servir sem esperar nada em troca. É possível devotar amor, devotar serviço sem ficar negociando com as pessoas amor e serviço de volta. Porque existe um bem maior que nos impulsiona, que é a cruz de Cristo. E ela nos impulsiona a amar outra pessoa. Ela nos impulsiona a oferecer o melhor para o outro, ainda que isso não volte para mim, porque estou em Cristo. Eu já estou no lugar da suficiência. Amém, irmãos? Eu não saio do negativo, eu não saio do que me falta. Nós agimos a partir do que nos sobra, a presença de Deus. A mensagem da queda é a mensagem para lembrar da suficiência. Eva foi destronada porque se confundiu, não teve firmeza suficiente para dizer: ei, eu já estou numa posição de plenitude. Isso é um chamado a nós. Cuidado com o que você vê. Aplicação aqui, irmão. Cuidado com o que você está colocando nos seus olhos. Cuidado com o que está tomando a sua atenção. Cuidado com esses impulsos carnais. E é importante você confessá-los. Compartilhe com pessoas que você confia. Nós já trabalhamos a ideia da confissão aqui na igreja. Pode ser com pastores, líderes ou pessoas que você confia. Compartilhe as suas fraquezas, compartilhe as suas vulnerabilidades. É muito difícil caminhar sozinho. Deus nem te criou para caminhar sozinho. Amém? Você precisa de gente do seu lado para dizer assim: ei, calma. Você está olhando só para a falta. Olha para a sua suficiência. Você está em Cristo. Mas eu queria muito essa vaga. Eu também queria por você. Mas nós estamos em Cristo. Eu queria muito essa cura. Eu também quero com você, eu também sofro com você, mas não nos esqueçamos, nós estamos em Cristo. Eu queria muito prosperar nessa área, eu também gostaria, mas não vamos nos esquecer, nós estamos em Cristo.
porque essas rupturas eram impossíveis de serem restauradas pelas nossas próprias forças. Agora Deus reabriu o caminho e nós temos acesso ao Pai. Reabriu o caminho ao próximo, agora nós podemos nos relacionar. Ele reabriu o caminho para que você agora possa andar em paz. Se estávamos perdidos em nós mesmos, agora em Cristo nós nos encontramos. Você sabe quem você é, porque você sabe quem Cristo é. Por fim, irmãos, nós olhamos agora para o ambiente que nos cerca, para a nossa profissão, para a sociedade, para tudo que está inserido nesse estado de queda do ser humano, e nós olhamos para tudo isso e primeiro reconhecemos que a sociedade não é o nosso Deus, que o ambiente não é o nosso Deus, mas que a cidade que nós estamos inseridos, o país que nós estamos inseridos, nos importa também, e nós temos responsabilidade. Isso aqui, irmãos, não é, isso aqui é uma pauta ambientalista, não, o chamado a cuidar do meio ambiente, irmãos, o chamado a cuidar da cidade que você está inserido, do bairro que você está inserido, da rua que você está inserida. Presta atenção, a gente se acostumou a terceirizar para o Estado. Tudo é o Estado. Não, olha para você. Qual é a sua responsabilidade hoje? Onde você está inserido? Isso não é pauta de esquerda ou direita, é pauta bíblica, irmão. Isso aqui tem a ver com o nosso chamado inicial. Ficar atento ao local que você está inserido, à cidade que você está inserido, ao ambiente que você está inserido, e cuidar dele. E promover paz. E promover a ordem ao invés de caos. E não ficar abraçando qualquer ideologia política para terceirizar sua culpa. Um sinal de quem está pleno no Senhor é o quê? Não terceiriza a responsabilidade. Assume, eu errei. Então não é a mulher que tu me deste, não é a cidade que eu estou inserido, não é o governo do qual eu estou sujeito, eu estou em Cristo. Então eu errei, eu assumo a responsabilidade, e no que diz respeito à minha responsabilidade, vou promover paz, porque estou em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, as famílias, encerro dizendo, o pecado desorganiza os lares. O pecado é morte, é corrupção, o pecado é ofensa, o pecado é hostilidade. O pecado é tudo aquilo que se volta contra Deus, contra a obra criada. O pecado desorganiza os nossos lares, então nós precisamos ter muita atenção. A restauração começa quando alguém assume a responsabilidade. Acostumou a trocar acusação, a ver quem está com a razão? Então resolve dar razão para Jesus, irmão. A sua razão é manchada pelo pecado. A sua argumentação, ela é carregada de vaidade. Dá razão para Jesus, irmão. É o caos familiar, dá razão para Jesus, para que a restauração comece a acontecer, amém? Preste atenção com o que você está olhando. E por último, a omissão também faz parte da queda. Ser omisso ao que está acontecendo. A gente se acostumou com a sociedade, cada um se preocupa com o seu problema, não sei o quê. Não. Em Cristo é diferente. O Pai é nosso, o pão é nosso, e a dor do próximo é nossa também. Amém? A gente se alegra com os que se alegram, mas também chora com os que choram. Não existe vida cristã que é inerte à dor do outro. Se a gente não está percebendo a dor do outro, tem algum problema. Na parábola do bom samaritano há um detalhe ali interessantíssimo. Aquele bom samaritano, ele se aproxima e vê que aquela pessoa deitada ali não estava morta. Ele se aproxima e consegue constatar. Muito da nossa missão, muito da nossa omissão é a falta de aproximação. Se nós não nos aproximarmos, nós não vamos conseguir constatar a dor das pessoas. Se a gente não se aproximar, a gente não vai conseguir provar dessa restauração sociológica da parte de Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Então, quando for meditar no capítulo 3, no capítulo da queda, talvez você viu coisas aqui e diz assim: poxa, eu me vejo manchado pelo pecado, eu sou incapaz de desejar o bem. Esse é o estado de toda a humanidade caída. Agora a boa nova é, o capítulo da queda não se encerra simplesmente anunciando maldições. O capítulo da queda demonstra para nós o caminho da esperança. Hoje mesmo, irmãos, não deixe para amanhã. Hoje mesmo, se pergunte: qual área da minha vida não está sujeita a Cristo? Hoje mesmo se pergunte: será que a minha vida está sujeita a Cristo? Você não precisa vir aqui, pegar o microfone e falar: essa área da sexualidade está fora da sujeição de Deus. Essa área financeira, me perdi. Isso aqui não é para você ficar falando da sua vida, mas você precisa fazer esse autoexame na sua consciência com o Espírito Santo. Na vida cristã não tem parcialidade, irmãos, é tudo ou nada, amém? É uma vida sem máscaras. E eu quero encerrar o culto de hoje orando nesse sentido. Para aqueles que hoje querem entregar a sua vida para Jesus, e para aqueles que reconhecem que ainda estão tentando agarrar áreas da sua vida. Está na hora de soltar, meu irmão, e reconhecer: Jesus, eu quero que você seja Senhor, não apenas da minha família, mas também de cada área da minha vida.
Eu quero que você seja o Senhor da minha gestão financeira. Eu quero que você seja o Senhor das minhas amizades, o Senhor daquilo que eu assisto, o Senhor daquilo que captura minha atenção. Eu quero que você seja o Senhor dos meus impulsos, o Senhor das minhas vontades. O capítulo da queda aponta para a nossa restauração. Então, se o estado de queda é terrível, meu irmão, a glória maior está em Cristo. A queda foi terrível e precisamos reconhecer o quão terrível foi a queda, mas a restauração é maior ainda. Cristo está vivo, irmãos, perdoou os nossos pecados, morreu em nosso lugar, assumiu a culpa, assumiu a condenação, assumiu a separação, e hoje nós temos acesso a Deus. Quem foi abençoado, dá uma glória a Deus bem forte aí. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar, meu irmão. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa igreja, Pai. Pai, obrigado pelo que a gente está vivendo neste ano. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito ao longo desses anos, mas, Pai, eu preciso falar do que o Senhor tem feito neste começo de ano. Aleluia, Pai. O Senhor tem permitido que nós tenhamos cultos aqui onde nós percebemos os céus beijando a terra, onde a gente percebe a sua mão se estendendo para nós. E, Senhor, nós não queremos ser indiferentes ao agir do Teu Santo Espírito. Senhor, obrigado por corações sedentos e abertos. Corações sedentos e abertos. E sabe, Pai, talvez tenham pessoas aqui que estão segurando os seus próprios corações, outros aqui segurando áreas da sua vida. Eu quero encerrar o culto de hoje, Pai, orando por esses irmãos, orando por cada um deles. Que haja, Senhor, entrega, que haja, Senhor, rendição, sem parcialidades, sem parcialidades, sem parcialidades. Senhor, talvez aqui todos nós em algum momento construímos para nós ídolos, falsos ídolos. E quando criamos esses ídolos, Pai, estamos declarando: Cristo não é suficiente, tal qual Eva, Pai. E nós queremos nos lembrar da história toda. Cristo nos redimiu, Cristo nos restaurou. A queda só nos lembra de quão grande restauração foi providenciada por Cristo Jesus. Senhor, que nessa manhã, Senhor, nós possamos desfrutar de um tempo aqui de devoção e de entrega e rendição ao Senhor. Queridos, eu vou orar agora, vai ser minha última oração para encerrar o culto. E daí na sequência, culto encerrado, liturgia encerrada, você vai poder sair do seu lugar. E se essa mensagem falou contigo, se você deseja entregar sua vida para Jesus, ou se para você faz sentido: olha, eu quero render uma das áreas da minha vida que estava aprisionada, nós vamos fazer um momento aqui, um momento de adoração e oração aqui na frente, amém? Então, se essa mensagem falou contigo, o time de música vai continuar adorando, e aí você vai vir aqui, vai se prostrar aqui na frente, nós vamos ter um tempo de oração, já com a liturgia encerrada, amém, gente? Graças a Deus. Senhor, obrigado mais uma vez por essa igreja, e que a gente possa, Senhor, sempre estar atento aos movimentos do Seu Santo Espírito. Falamos sobre criação, falamos sobre trindade, falamos hoje sobre queda. Que a doutrina da queda, Senhor, nos lembre da esperança que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Vai na graça e vai na paz, irmãos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.